Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Eletricidade, que hoje está imperdível porque a gente vai tirar uma dúvida aqui bastante recorrente aqui, inclusive nos nossos cursos. Atualmente eu estou com 1.700 alunos aí e frequentemente eles me perguntam sobre a sigla que você vê em alguns instrumentos de medidas como multímetros, alicates amperímetros, dentre outros, a sigla True RMS. O que significa essa sigla e qual é a diferença de um multímetro, de um instrumento True RMS para um instrumento de respostas médias, né? Um instrumento normalmente mais barato. Então eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida que é bastante pertinente e falar de uma linguagem simples para que qualquer pessoa, até mesmo aí uma dona ou um dono de casa que não tem nenhuma habilidade com a eletricidade, vai conseguir entender qual é a diferença de um instrumento com a tecnologia True RMS para um instrumento de respostas médias. Vamos lá então, pessoal. O que significa True RMS? São termos em inglês. A palavra True significa real, verdadeiro, legítimo, autêntico. Vocês podem pesquisar aí em qualquer tradutor. E a sigla RMS, ela vem do inglês e quer dizer raiz média quadrática ou raiz média quadrada. Mas falando de uma forma simples e objetiva, todos esses instrumentos aqui que tem essa sigla True RMS, eles possuem uma tecnologia capaz de fazer uma medição mais precisa em formas de ondas que não são puramente senoidais, normalmente distorcidas, ou poluição harmônica, ou provenientes de cargas, né, de fontes não lineares, como, por exemplo, chaveamentos, né, no breaks, lâmpadas de descargas, lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares, que possuem fontes não lineares, drives de potência. Então, tudo isso ele gera uma perturbação que fica circulando ali entre a fonte e a carga, ou seja, entre o transformador e o equipamento, gerando ali, distorcendo o sinal de uma senoide que seria perfeita. Então, nesse contexto, instrumentos com respostas médias, como esses aqui, por exemplo, eles não conseguem fazer essa aquisição de dados com precisão. A leitura ela é errônea. O valor que você mede ali não é real. Então tem uma diferença, né? Tem um desvio entre a real e o valor mostrado no display, porque eles não têm essa capacidade de processamento, tá? Já os instrumentos com essa sigla True RMS, que significa real valor médio quadrado, eles são dedicados para fazer essas leituras mesmo em ondas não senoidais, ondas distorcidas diferentes de 60 Hz, tá? Pessoal, eu queria aproveitar esse bate-papo de hoje para matar dois coelhos de uma paulada só. Vamos falar, esclarecer o que é True RMS, qual é a diferença fundamental de um instrumento de respostas médias, um instrumento mais comum, normalmente mais barato, e mostrar para vocês que os instrumentos True RMS já foram no passado extremamente caros. Hoje vocês conseguem comprar eles por um preço tão em conta quanto os instrumentos de respostas médias, que eu acredito que vão acabar saindo das prateleiras, porque a tecnologia está ficando cada vez mais barato. Eu tenho aqui nas minhas mãos dois instrumentos True RMS. A diferença está no preço. Esse cara aqui ele custa cerca de R$2.000. Esse cara aqui ele custa cerca de R$250. E como eu falei que vou matar dois coelhos com uma paulada só, eu vou acabar fazendo o review desse instrumento aqui. Eu estou testando esse cara aqui há um mês e eu me surpreendi com a qualidade desse produto. Então vou falar sem milindres aqui sobre as minhas impressões sobre esse cara aqui, mas vou falar também o que ele deixa a desejar, tá? Pessoal, o instrumento ele vem dentro desse case rígido aqui, de muito bom gosto. Ele é extremamente compacto, muito leve e parece muito com um celular. Inclusive é bem menor do que o meu celular. Eu sempre
aspirei a ideia de um dia a gente ter um multímetro acoplado a um celular. Uma coisa sensacional desse instrumento é que ele é automático. Ele é automático para tensão AC, tensão CC, continuidade e medida de resistência de resistores. O que você colocar aqui, ele vai encontrar automaticamente dentro desses 3 grandezas que eu acabei de falar. Está aqui, medida de continuidade, além de ele tocar uma buzina, ele acende ali um LED verde. Eu acho essa função particularmente muito interessante porque quem é do ramo sabe, o chão de fábrica faz muito barulho e você não ouviria o barulho da buzina, né? Esse bip. Nenhum instrumento te possibilita ouvir isso dentro de um ambiente com muito ruído, como é o caso de uma indústria. Até porque a gente usa EPIs, né? Abafadores de ruídos, tipo concha ou tipo intra-auricular, que impede a gente ouvir ruídos com essas frequências, né? Essa buzina de multímetro. Então eu achei que o LED caiu muito bem aqui, porque ele acende, dizendo que você tem uma continuidade ali no circuito. Inclusive esse LEDzinho aqui, você consegue ver ele muito bem no escuro e no claro, inclusive através da sua visão periférica. Tá aí, show de bola, um ponto aí, gostei muito. E não é uma função que você tem em todos os instrumentos, apenas nos instrumentos mais sofisticados. Gostei demais dessa função. Outra coisa legal que eu já falei aqui é que ele tem um termômetro aqui, né, nesse momento 26,7 graus, e ele não está acoplado aqui à ponta de prova, faz parte do instrumento. Bom, como eu disse para vocês, eu testei esse equipamento durante um mês e ele me surpreendeu em muitos quesitos. Ele tem várias funções. Uma delas é isso aqui, um termômetro que mede a temperatura ambiente, nesse momento 24,9 graus. Isso aqui não tem nada a ver com as pontas de provas do instrumento, pessoal, nada a ver. Está intrinsecamente ao equipamento, ou seja, está instalado dentro do equipamento. Mas para que serve esse termômetro? Para que eu posso utilizar esse termômetro? Ele serve desde monitoramento da temperatura ambiente, de uma sala, de um CCM, até o interior de um QGBT, de um quadro de luz, de um quadro geral de baixa tensão, enfim. Tá? Você pode utilizar ele para monitorar a temperatura. E agora, pessoal, a gente vai fazer a medição aí com a ponta de prova, né? Mais uma vez aí mostrando a função live dele. Ao aproximar de qualquer fonte de energia, uma tomada, uma fonte, uma lâmpada, enfim, qualquer coisa que tenha variação do fluxo magnético, ou seja, corrente alternada, ele vai detectar tensão sem contato, tá? E agora, vamos colocar o cara na função Smart, tá aí no alto. Posso retirar aqui as proteções das pontas de prova para deixar elas mais, digamos assim, mais eficientes na hora de fazer a medição. E ele já detectou automaticamente aí a tensão AC, que aqui é de 218,5. Essa é a tensão True RMS, ou valor eficaz. E, como eu disse, normalmente em instalações elétricas prediais de pequeno porte, você não tem muitos distúrbios, exceto quando você tem uma grande quantidade de lâmpadas fluorescentes, né, que tenha fontes não lineares, como por exemplo reatores eletrônicos, né? Isso causa um distúrbio. Eu já peguei um distúrbio terrível numa obra que tinha mais de 3.000 lâmpadas fluorescentes compactas, e as distorções harmônicas lá estava da ordem de 25%. Mais uma vez eu queria testar aí o modo automático de medida de tensão. Primeiramente nós vamos medir continuidade e resistência. Sem mudar nada na escala, vou colocar a escala aqui na tomada. Tá aí, 218 volts. E aí, mais uma vez, sem mexer em nenhum botão, vou colocar uma fonte aqui e medir corrente contínua. Tá ok? Positivo fica no centro. 12,23 volts. Tá aí, portanto, escala automática.
Não preciso fazer absolutamente nada aqui, com toda a segurança, tá? E você tem também outras funções. Ele também mede corrente alternada e corrente contínua em série, e o ponto de atenção é que é de apenas 600 mA, é o máximo que ele consegue medir. Isso é um ponto de atenção. Realmente isso aqui é um valor muito baixo se comparado com outros instrumentos que mede até 20 amperes. Mede frequência, mede capacitância, e aproveitando já para fazer uma leitura aqui de um capacitor de correção de fator de potência. Nesse momento a gente está medindo essa célula capacitiva trifásica aqui de 10 kVAR. Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma célula capacitiva trifásica de 10 kVAR e ela contém no seu interior a associação de 3 capacitores, cada um com 61,2 microfarad. E esses caras, conforme esse desenho que a gente está vendo aqui, eles são associados em triângulo. E a resultante dessa associação aqui está me dando nesse momento aqui 96,2 microfarad. Pessoal, para a gente entender melhor como é que funciona a aquisição de dados desses instrumentos, como é que eles fazem a medição de um determinado circuito, a gente precisa falar um pouco aqui de uma teoria, mas de uma forma bem simples, bem objetiva. Aí eu desenhei aqui dois contextos para a gente entender o que é tensão eficaz, para a gente entender o que é valor eficaz de tensão. Aqui no primeiro exemplo a gente tem uma fonte de corrente contínua aqui, e aqui nós temos um gráfico de V em função de T. Tá? Nós temos uma função aqui. Observe que aqui eu tenho 12 volts de corrente contínua, e observe que a característica da tensão contínua é que ela, como o próprio nome sugere, não varia em função do tempo, como é o caso da tensão alternada, que varia em função do tempo. Então eu tenho aqui 12 volts, e esses 12 volts que serão lidos por um multímetro, por um voltímetro, eles são provenientes normalmente de baterias, fontes, carregadores, pilhas, etc. Ou seja, a tensão contínua ela não varia em função de tempo, e ela tem uma polaridade bem definida, positivo e negativo. Então nós temos aqui um valor de mais 12 VDC, e essa aqui é o desenho de uma fonte que tem uma carga. Nós temos aqui uma carga onde a potência absorvida da fonte é igual a V ao quadrado sobre R. A mesma coisa acontece aqui, vou chamar isso aqui de P1, e esse cara aqui de P2 é igual a V ao quadrado sobre R. Tá? A mesma coisa acontece aí com a fonte de corrente alternada. Porém, o detalhe que eu queria explicar para vocês é que o sinal AC ele varia em função do tempo. Varia em função do tempo. Então, qual é o valor aqui? Qual é o valor aqui? Qual é a tensão eficaz desse cara? A tensão eficaz desse cara aqui, equivalente à tensão contínua, corresponde a aproximadamente 70% do seu valor de pico. E ela pode ser encontrada através dessa fórmula aqui. Com isso a gente fecha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do instrumento. Eu gostei muito, estou com ele há 30 dias. É um preço muito barato para uma tecnologia True RMS.